Iniciando aí a gravação de mais uma aula. E aí, igual eu tinha prometido para vocês, a aula de hoje a gente começa a falar de ensaio de terreno, ensaio SPT, tensão admissível, para a gente poder calcular as nossas fundações agora com um pouco mais de exatidão. Porque, na verdade, desde que começou o curso, todos os modelos que a gente está avaliando, deixa eu abrir aqui o CIP, deixa eu pegar aqui um modelo qualquer. Deixa eu abrir aqui um dos projetos que a gente está desenvolvendo no curso. Deixa eu procurar aqui. Se eu pegar aqui qualquer um dos modelos que a gente estava desenvolvendo, as sapatas não foram bem dimensionadas. As sapatas foram dimensionadas para uma tensão hipotética que a gente colocou aqui no início. Ó. Então, o tamanho da sapata ela é proporcional ao quanto que o terreno suporta. Né? O terreno suporta quanto? 0,2 MPa, 0,1, 0,5, 1 MPa. Então, para cada terreno tem uma capacidade, cada terreno tem a sua própria capacidade de carga. E aí o tamanho da sapata é dada proporcional a essa capacidade. Isso vem lá de resistência dos materiais. Tensão é força sobre área. Essa tensão não pode ser maior do que aquela tensão admissível do seu terreno. E aí, para você conseguir estimar esse número, não existe outra forma que eu conheça a não ser você fazer uma sondagem. Né? Não tem como você estimar esse número aqui com uma confiabilidade se você não fizer a sondagem. Aí na aula da semana passada para o pessoal da turma D, nos assuntos gerais, que lá na pessoal da turma D, a gente já chegou na fase final do curso, e aí a gente estava conversando na última aula sobre preço de projeto, quando o cliente não quer contratar ensaio de SPT, as dimensões mínimas dos elementos estruturais. Aí no meio dessa conversa toda, eu falei o que eu faço quando em algumas situações a gente acaba fazendo a obra sem ter o ensaio de SPT. Aí eu falei, eu conversei com eles, a gente foi trocando uma ideia, falei que só é possível numa casa muito, muito pequena, com poucos andares, e mesmo assim você precisa abrir uma prospecção, conhecer um pouco do terreno, e aí com base na sua experiência você tenta estimar. Agora, você nunca vai conseguir estimar com aquela confiabilidade que você teria se tivesse feito um ensaio. Aí eu até comentei, olha, começou a casa de 2 andares, num terreno muito desconhecido, não tem jeito de você de forma nenhuma estimar essa tensão. Tem que contratar um ensaio. E aí, dos ensaios que existem no mercado, o mais barato, né, o mais acessível à maioria das construções é o ensaio de SPT. Para quem não conhece o ensaio, deixa eu tentar colocar aqui no Google. Né? Para quem nunca acompanhou o ensaio, eu vou colocar aqui, ó, ensaio SPT. Né? Então, deixa eu tentar colocar aqui numa imagem. É um ensaio com uma tecnologia bem arcaica, assim, é coisa bem antiga, mas que até hoje é utilizado e é utilizado com confiança. Basicamente deixa eu botar aqui isso aqui. SPT. Ensaio, deixa eu ver se aparece aqui umas fotos mais legais. Ó. Então, deixa eu botar aqui, ó. Então, o ensaio basicamente você tem um tripé, né, que normalmente estrutura metálica, e você vai levantando, você tem uma haste que vai perfurar o terreno, né, e você vai levantando um peso específico, tudo é padronizado, vai soltando esse peso de uma altura padronizada, esse peso vai batendo na haste, a haste vai entrando dentro do terreno, e você vai anotando quantos golpes você tem que dar na haste para poder descer uma quantidade padronizada de comprimento. Então você vai anotando esse número de pancadas que você dá e ao mesmo tempo, quando você termina o 1 metro de perfuração, você tira essa haste e na hora que você tira ela vem com um pedacinho de solo. Esse solo é ensacado e mandado para laboratório.
Aí em laboratório o técnico lá, o geotécnico, vai analisar se o terreno é uma areia, se é uma areia pura, se é uma argila, se é um silt, ou se é uma mistura de ambos os tipos de terreno que a gente tem. Então, com esse ensaio, você consegue identificar qual é o tipo de terreno e qual que é a resistência à penetração, a essa pancada que você vai dando aqui no terreno, e ele vai... E aí, com essa quantidade de pancada, você vai anotando e consegue depois, com isso, estimar essa resistência do terreno. Deixa eu pedir um favor bem rapidinho. O pessoal que está com a câmera ligada, desliga a câmera, que aí deixa só a minha tela sendo compartilhada, isso deixa a apresentação mais rápida. Tá? Deixa eu ver se tem aqui outro ensaio. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Acho que é o Yannick. Desliga para mim, por favor, a sua câmera. Se você passar o dedo aí embaixo, você vai ver que tem como desligar a câmera. Aí deixa só a minha ligada. Deixa só a minha tela compartilhada. Então vamos lá, ó. Aqui é o ensaio. Ó. Então tá aqui o tripé. Aqui está o peso. Esse peso é padronizado no mundo todo. Assim, tudo é padronizado. Esse é um ensaio que não é só o Brasil que utiliza. Quase todos os países utilizam ele com a mesma padronização. Então a haste é padronizada, esse peso aqui, o peso é padronizado, a altura que ele vai levantar, né? Assim, o funcionário aqui, quando roda a manivela, então existe ensaio que isso aqui é manual, então o funcionário gira a manivela para levantar esse peso, e tem ensaio que isso aqui é mecanizado. O pessoal adapta um motor aqui para não ficar cansando o braço do funcionário. Então essa altura aqui é padronizada, e aí esse peso vem até aqui nessa altura, aí ele é solto, então ele cai, bate, e aí a haste perfura um pouquinho o terreno. Aí ele vai fazendo isso aqui em seguidas vezes. E aí vai anotando, olha, para descer 15 centímetros, deu 5 golpes. Para descer 10 centímetros, deu tantos golpes. Isso vai anotando numa planilha. Tá? Basicamente o ensaio é esse. O professor Antônio Nascimento, no pessoal da turma D, ele me ajudou a dar essa aula. Ele se comprometeu comigo até o final do ano, marcar uma data para dar mais uma palhinha do conhecimento dele para vocês da turma E. Ele só não pôde estar comigo aqui hoje. Mas ele já deixou o material dele pronto. Então o material, apesar de eu não for utilizar o material dele hoje, eu já vou passar depois para vocês. Ó, isso aqui são vários PDFzinhos que ele preparou e deixou comigo, tanto para estaca quanto para ensaio de SPT e sapata. Tá? Eu vou passar esses materiais para vocês e aí até o final do ano ele vai dar vai ter mais um encontro presencial com ele. Deixa eu voltar aqui para as nossas sondagens. Então, o ensaio não é muito complicado, ele é bem simples, dá para vocês aí tentarem. Eu tenho várias empresas parceiras que eles sempre me avisam quando vão fazer um ensaio e é liberado visita no dia do ensaio. Então eu vou até mandar uma mensagem para eles e perguntar se tem algum ensaio esse mês ou início de novembro, e aí eu vou marcar da gente, quem quiser ir acompanhar, eu vou ver se a gente marca uma visita em campo para a gente poder. Agora a questão da pandemia já diminuiu um pouco, então dá para a gente, as obras já retornaram aí com atividades com o tal do novo normal, a gente pode marcar de fazer uma visita a um ensaio. Com certeza eu consigo, se não conseguir ainda, acho que outubro eu não consigo, mas eu consigo fazer uma visita no início de novembro. Aí eu vou avisar vocês. Então tá aqui, ó, a haste, o peso, né? E aí vocês têm que ter em mente que tudo é padronizado. E aí eu vou abrir aqui alguns ensaios, ó. Vou passar para vocês também vários ensaios. Então tem aqui, ó, SPT, ó. Tudo isso aqui é relatório de sondagem. Vou abrir aqui, por exemplo, o relatório de sondagem 1 aqui. Então, cada empresa tem um padrão, tem uma forma de fazer esse gráfico, mas por mais que a empresa tenha um modelo, tem que seguir uma certa padronização. Então, o que é essa certa padronização? Você começa o ensaio aqui no nível do terreno, então ó, o nível do terreno é esse aqui, e aí é dividido um ensaio em camadas de 1 metro, ó, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, e assim vai. E aí como é que você faz para a haste avançar aqui esse 1 metro? Você coloca a haste
e você começa a dar pancada para ela descer 50 centímetros. Esses primeiros 50 centímetros, o número de pancada que der, você ignora. Tipo assim, você vai ignorar essa pancada. Você vai anotar a partir do momento que ele já avançou 50 centímetros, você vai começar a anotar depois. Aí, e como que você anota o que sobrou aqui? Tipo assim, se você dividir 1 metro em 2 trechos de 50 centímetros, você vai dividir esse trecho aqui de 50 em 3 trechos de 15, 15? 15, 15, 15. Aí vai dar 45. E os últimos 5 é o que você vai perfurar para tirar a amostra que vai para o laboratório. Então, recapitulando, os primeiros 50 você ignora, os últimos 50 você divide em 15, 15, 15, e os últimos 5 você vai dar a pancada só para tirar a amostra. E aí o que você faz nesse 15, 15, 15? Você anota o que deu tantos golpes no primeiro, tantos golpes no segundo e soma. Aí vai dar aqui Espera aí que esse aqui ele só anotou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um outro aqui, que esse aqui não tá legal. O dessa empresa aqui não seguiu o padrão que deveria. Deixa eu achar um outro aqui. Não. Deixa eu pegar uma outra empresa. Só um instantinho. Não. Pronto, esse aqui tá feito, é até um padrão mais antigo, tá feito à mão, mas eu vou conseguir explicar melhor nesse aqui, ó. Então vamos lá. O que ele vai fazer então? O que se faz? Então você colocou o tripé lá no terreno, ó, colocou o tripé aqui no terreno, imagina que isso aqui é o tripé, né? Aí colocou aqui a sua haste e aqui vai estar o pezinho que vai ficar sendo levantado, né? Vai ter uma corda aqui lá na roldana e puxando aqui. Aí o funcionário puxa, isso aqui levanta, bate. Puxa, levanta, bate. Aí os primeiros 50 centímetros vai bater, 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 você vai ignorar. Os outros 50 centímetros você vai dividir em 3 camadinhas de 15. 15, 15, 15 e 15, ó. Então, 1, 2, 3. Deu 45. Os últimos 5 aqui, fecha 1 metro. Aí o que você vai fazer? Quantos golpes é preciso para ele avançar 15 centímetros? Aí você anota. Tantos golpes. Quantos golpes para o segundo? Você anota. Aí você soma o primeiro com o segundo 15. E coloca aqui, ó, 5. Então, quem que é o 5? É a soma dos 2 primeiros 15 centímetros. Então, você vai... Deu lá tantos golpes no primeiro, deu tantos golpes no segundo, anota, soma e coloca aqui. Aí o que você faz? Anota quantos golpes foi para descer os últimos 15. Aí você vai somar quem? Você vai somar o segundo com o terceiro. Então aqui é a soma do primeiro com o segundo. E aqui é a soma do segundo com o terceiro. O golpe que deu no segundo, ele é somado na primeira etapa e na segunda etapa. Então recapitulando, ó. Primeiros 15 com o segundo, somou, colocou aqui. Somou o segundo com o terceiro, segundos 15 com o terceiro 15, somou, colocou aqui. Aí vai fazendo isso para metro por metro. Então, terminou o primeiro metro. Aí retirou a haste, arrancou a haste, assim, ensacou lá o corpinho de prova que saiu, é como se fosse um canudinho de solo, pega isso, ensaca, manda para o laboratório. Aí continua dando pancada para descer 50 centímetros. Esses 50 centímetros você ignora, e aí nos últimos 50 você começa 15, 15, 15. Os primeiros 15 com os segundos 15, somou, deu 6 golpes. Ó, deu os 6 golpes. Aí continua dando pancada, vai anotando quantas pancadas deram para descer 15 centímetros. Quantas pancadas deram para descer mais 15, soma os dois. Colocou aqui.
tira o corpo de prova e manda para o laboratório. Então, olha, daqui até aqui, todos os corpos de provas que saíram mostraram que o solo era um aterro. Ó. Então, nesse terreno aqui, até 3,60 m era um aterro. Aí continuou, tira, aí já fez mais 1 metro. Então, o metro já fez. Aí continua, como é que vai fazer o próximo metro? Pancada, 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 desceu 50, pancada, 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 anota quantos foram para 15 centímetros. Pancada, 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 anota os 15 centímetros. Soma, deu 7. Aí continua dando pancada. Pancada, 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 anotou, soma o segundo com o terceiro. Cara, aí anotou, tira o corpo de prova, verifica o que é. Então aqui, ó, avaliou que era um aterro. Ó, avaliou que era um aterro. Muito bem. Tirou o corpo de prova, volta com a haste para a posição, pancada, 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 desce os 50, ignora a quantidade de golpes, a gente ignora. Aí começa a padronização. Pancada, 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 soma, pancada, 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 somou 7. Muito bem. No final do ensaio, o que você tem? Você tem uma avaliação do que é o seu terreno. Então aqui, ó, areia, média, cinza, pouco, compacta. Então, isso desse corpinho de prova que você retirou do terreno, a sua haste perfurou e tem um jeito que ela quando você tira ela do terreno, ela vem com um corpinho de prova. Então, você manda isso para o laboratório, a pessoa, normalmente no próprio campo se já faz uma avaliação visual, né, uma avaliação visual tátil, depois manda para o laboratório e ele confirma aqui o que era o terreno. E aí você tem número de golpes para descer 30 centímetros, número de golpes para descer 30 centímetros, ele fala, mas por que então, se aqui é 60, aqui é 30 e aqui é 30, por que não desceu 60? Porque assim, aqui é 15, 15 e aqui é os mesmos últimos 15 com os últimos 15. Então no final você aqui só desceu 45 centímetros. Aí você tem a primeira coluna, a segunda coluna. Muito bem, a primeira coluna a gente ignora. Por incrível que pareça, a primeira coluna, ela serve apenas para confirmar se a segunda coluna tá adequada. Porque quando isso aqui diverge muito, significa que você errou no ensaio. Aí você repete. Quando você vê que tem uma ordem de grandeza aproximada, aí você confere que está tudo ok. Você ignora a primeira coluna e essa coluna que é um NSPT, que é o famoso N. É esse aqui que vai falar se o terreno é firme ou se o terreno é mole, ou se o terreno é médio, etc. Então, a primeira coluna, apesar de ser anotada, a gente ignora, e o N que a gente vai utilizar nos nossos cálculos é sempre a segunda coluna. Tá? Então, ó, esse aqui foi um tipo de ensaio. Ó. Então, areia média, depois, olha, isso aqui, eu abri aqui, eu fui abrindo alguns SPTs, e esse aqui eu abri de uma obra na beira da praia, lá na Barra da Tijuca. Olha como é que é interessante. Você tem uma camada de areia, né, ó, tem uma camada aqui de areia, e de repente você tem uma camada de argila, que é tipo um piche. Cara, isso acontece lá na Barra da Tijuca, na Tijuca, na maioria dos locais. Cara, tem uma camada aí de 1 metro de uma argila orgânica cinza mole. Olha que nem acusou o número de golpes. Isso aqui é muito comum em ensaio. O que significa isso aqui? Ó? Não ter tido valor aqui, ó, ele não preencheu. Significa que ele não precisou nem dar golpe. Só com o peso da haste afundou. Com 2 golpes, avançou 45 centímetros. Então, o terreno aqui não tem capacidade nenhuma de resistência aqui nessa profundidade. Aí, saiu dessa camada mole, já encontrou uma areia compacta. Ó, aí foi 9, 12, 10, 14, 13, 16, 14, 18. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, 14, 18, 16, 21. Aí ele parou o ensaio, só que ele não escreveu aqui, fim do ensaio. Então significa que tem uma segunda folha. Essa aqui foi a primeira folha, ele parou a 10 metros de profundidade, ele interrompeu essa folha e o ensaio deve com certeza continuar numa segunda folha aqui, vamos ver. Olha lá, aí continuou, olha aqui, ó, 10 metros, ele continuou, ele não começou o ensaio aqui, ó. Continuou, tá vendo? Olha o gráfico aqui. O certo seria cortar isso aqui e colar uma folha na outra. Aí foi, até quando chega aí na faixa dos 30, 35 golpes, 40 golpes, o ensaio de SPT finaliza. O ensaio de SPT não consegue avançar num terreno que tem muito mais do que
30, 40 golpes, aí ele encerrou. Ó, 38 golpes ele colocou, ó, limite da sondagem. Encerrou a 18h45. Tá? Então o ensaio de SPT, normalmente ele encerra na hora que encontra a rocha ou na hora que encontra aqui uma camada muito rígida. Então, ó, areia média, né, beira de praia, areia, 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 e aqui deu o número de golpes. O que é importante para a gente? Saber avaliar aqui qual é o terreno e olhar para a segunda coluna. Vamos lá, deixa eu só, por mais, acho que todo mundo está entendendo, deixa eu só tentar aqui. Então, só para ver se ficou claro. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, imagina que você tem aqui um terreno. Vocês estão conseguindo acompanhar, hein? Tá. Se alguém tiver qualquer dúvida, pergunta, ou se achar que eu estou indo muito devagar aqui, professor, isso a gente já sabe, cara, eu adianto. Tranquilo aí, professor. Ó, então vamos lá. Se coloca aqui a haste, então vai colocar aqui o tripé, aí coloca aqui um peso, esse peso é padronizado, eu não me lembro de cabeça, eu como professor tenho até vergonha. Era para eu saber, não, o peso é 75 quilos, a distância aqui, cara, eu esqueço. Eu tô com um livro aqui do lado, toda vez que eu tenho que lembrar o que é, eu entro aqui, cara, e dou uma lida, né? Ele tem, logo aqui no início, ele explica o que é o ensaio do SPT. Aí aqui ele tem, olha, quanto que é o peso, ó, o peso é 65 quilos, isso aqui ó, é 65 quilos, e ele tem que subir a uma altura aqui de 75 centímetros. Então, quando ele bater na haste, ele sempre vai caminhar aqui uma distância de 75 centímetros. Um peso de 65 quilos com uma altura de 75. Tudo isso é padronizado. Aí o que ele vai fazendo? Então vamos supor que isso aqui é o nosso primeiro metro. Eu vou exagerar, ó. Tem 1 metro. Aí os primeiros 50 centímetros, a haste vai avançando aqui, ela vai avançando. Então os primeiros 50, ela vai avançando e a gente ignora o número de golpes. Não interessa se deu 10 golpes, 20 golpes, 5 golpes. Isso não é anotado. O funcionário lá vai ter uma prancheta, ele vai ignorar os primeiros números. Quando chegar aqui nesses outros 50, o que ele vai fazer? Ele vai começar a dar o número de golpes e vai anotar. E aí ele vai dividir esse 50 aqui em 3 camadas de 15. Então 15, 15, e vai sobrar aqui no finalzinho 5 centímetros. Assim. Então vai ficar aqui, ó, mais 15. Aí com 5 centímetros, então dividiu aqui, ó, 15, 15 e 15. Aí ele vai anotando. Então eu vou dar um chute aqui. Vamos supor que para descer esses 15 aqui, deu 2 golpes. Ele bateu uma, desceu um pouquinho, bateu mais outra, fechou os 15. Aí ele continuou dando golpe. Bateu mais uma, bateu 3. Ele precisou dar 3 golpes para descer 15. Aí ele continuou dando pancada, ele bateu mais 4. Aí vou botar 2 de novo. Vou botar 3. Aí 3. 3 ele... Então ficou assim, ó. Deixa eu botar isso aqui maior para vocês, ó. Ficou 2, 3 e 3 de novo, ó. 2, 3 e 3. Aí quem que é a primeira coluna aqui do ensaio SPT que ele vai colocar? A primeira coluna. Ele vai botar 2 mais 3, 5. Deu 5 golpes. 3 mais 3, 6. Então é isso. A primeira coluna a gente vai ignorar e essa aqui que é o nosso NSPT. É o valor que a gente vai precisar. Aí agora ele tem que descer mais 1 metro. Ele tem que descer mais 1 metro. Aí ele vai dando quando ele fechou a haste, chegou aqui, e conforme essa haste vai sendo introduzida, ele vai aparafusando mais haste. As hastes são aparafusadas. Então ele pode descer quantos centímetros, quantos metros o projeto for necessário. Aí desceu, ele vai colocando aqui mais haste, vai aparafusando. Daqui a pouquinho eu vou botar no YouTube. E aí vocês conseguem ver isso. Aí ele vai continuar dando aqui o número de golpes. Isso aqui vai avançando, a haste vai avançando. Não, desculpa. Antes dele continuar dando o número de golpes, ele tira essa haste. Aí quando ele tirar a haste, tem um nome, até da ponteira. A ponteira tem um nome que eu esqueci qual que é. Ó. De novo, o professor Antônio, quando deu essa aula, ele tinha tudo na cabeça. A aula dele foi legal por causa disso. Tem um nome do amostrador Terzag, é isso, ó. Então, na ponta aqui dessa ponteira, ele é um tubo vazado, e aí conforme ele vai vazando, o terreno vai ficando compactado aqui dentro. Aí quando ele tira
quando ele tira a haste, ele abre o tubo, né? Aí a ponteira se dá o nome de amostrador Terzagh, e aí você pega essa rodelinha de solo, né? Sai uma rodelinha assim de solo que você consegue pegar isso aqui até na mão. Daqui a pouco a gente põe no YouTube e vai dar para ver. Aí a gente pega isso aqui, o cara já tira um pedacinho, na hora lá o funcionário já pega isso na mão, já consegue ter uma noção do que é, e escreve aqui. Aí ele vem aqui e escreve assim, ó, areia, argila mole, argila mole. Ele vem e classifica o terreno. Manda para o laboratório, aí lá no laboratório um técnico com mais experiência vai pegar, vai fazer aqueles testes que a gente aprende lá na faculdade e vai conferir se é realmente uma argila mole e vai colocar mais um pouco de característica, a cor, a densidade, etc. Aí continuou, precisamos descer mais 1 metro. Aí vai dando pancada, 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 pancada até chegar nos 50 centímetros. Chegou aqui nos 50 centímetros, não anota nada, a partir de agora vai começar a anotar. Aí a haste já está aqui, ó, nessa posição, pancada, 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 aí vamos dividir isso aqui agora em 3 camadas, ó, 1, 2, 3. Aí, pancada, 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 chegou aqui, quanto? Vamos botar que aqui desceu, manteve os 3, ó, não teve muita mudança. Aí, pancada, 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 opa, o terreno melhorou, foi para 5 golpes. Pancada, 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 opa, melhorou, foi para 7 golpes. Vamos lá, quem que é aqui a primeira coluna? 3 com 5, 8, 5 com 7, 12. Pronto. Então, para que serve a primeira coluna? A primeira coluna serve só para você ver que o ensaio tá, o 5 está na mesma, não deu assim 5 e 20. Se deu aqui um número de igual que deu muito diferente, significa que você pegou uma pedra, você pegou alguma coisa que interferiu na sondagem. Então isso aqui é só para ver que a ordem de grandeza está próxima, 8 e 18. Tá bom, soma os dois primeiros, esse aqui você ignora para efeito de cálculo, 5 mais 7, 12, esse aqui é o seu N, que a gente vai adotar para fazer o cálculo da tensão admissível do terreno. Aí aqui ele vai avaliar e vai escrever aqui, ó. Então a argila estava mole, aí de repente a argila ficou mais rija, né? Então rija significa uma argila mais compacta. Aí ele continua, pô, temos que avançar mais 1 metro. Aí como que avança esse 1 metro? Vai de novo, tira a haste, pega do amostrador Terzagh, você tira lá o terreno, classifica se é realmente argila mole, ó, ele colocou aqui argila mole, volta com a haste, parafusa aí, vai aparafusando mais um pedaço de tubo e volta a dar as pancadas. Vai dando a pancada, essa haste aqui vai perfurar 50 centímetros, ignora isso, divide aqui em 3 camadas de 15, 15, 15 e 15, né? E vai anotando o número de golpes. Então, vai lá. Aí aqui deu 7 golpes. Vamos lá, vamos botar aqui. Piorou o terreno, ó. Deu 5 golpes. Isso aqui acontece direto. 5. Aí aqui 6. E aqui 6 de novo. Aí vamos lá. 5 mais 6, 11. 6 mais 6, 12. Então, esse aqui é o nosso NSPT. Então, o nosso NSPT é 6, 12, 12. Pronto. Aí, tira aqui o amostrador, né? Tira a haste. Então, ele saca tudo aí do terreno, avalia e escreve. Aí, aqui ele pode colocar assim, ó. Aqui já virou uma areia argilosa. Você está numa camada de transição entre a areia e uma argila e uma possível areia, né? Aí continua fazendo isso. E em paralelo, eu vou botar aqui do lado, você vai desenhando um gráfico no ensaio. Então, quem que é o gráfico? Você desenha em tracejado o 5, então começa aqui do 0, aí desceu 1 metro, anota aqui 5, ó. 5. Aí foi para 8 depois, 8. Ó, foi para 8. Depois foi para 11. Ó, 11. Então, aqui é a profundidade, aqui é o número de golpes. Então, 11, ó. Pronto. E anota o segundo. Então, a segunda reta veio para 6. Depois veio para 12. Ó, na verdade, o outro aqui, ó. 12 já veio aqui para frente, ó. 12. Então, 6, 12. Depois, continua em 12. Então, ó, continua em 12. Aí você tem uma reta tracejada, que é o que você vai ignorar. Isso aqui foi só para ver
se estava coerente o resultado. Então, você vai marcando aqui conforme vai descendo a primeira. E o que você vai avaliar mesmo, é o número que você precisa, é a segunda reta. Então, aí a segunda reta, normalmente ela é desenhada cheia. Ó. Você vai fazendo isso, né? Tipo assim, esse ensaio vai até quando? Ele vai até, você continua aqui fazendo esse procedimento, até que ou você encontra a rocha, o ensaio SPT não é possível avançar dentro da rocha, aí quando chega na rocha, você é obrigado, se quiser continuar o ensaio, imaginando que você vai ter que ter uma fundação profunda, que vai ter que perfurar a rocha, aí sai o ensaio SPT e você tem que contratar uma empresa para fazer o ensaio rotativo. Né? Aí a empresa vai perfurar a rocha e aí é um outro tipo de ensaio. Na maioria dos casos, para as nossas obras aí de médio e pequeno porte, a gente finaliza na hora que ou esse ensaio aqui encontra a rocha, aí deu o limite aqui de sondagem, pode ter encontrado a rocha, ou ter encontrado, apesar de não ter encontrado a rocha, ter encontrado um terreno tão firme que dá um SPT muito alto. Então, aí um SPT maior aí do que 30, 40, significa um SPT muito alto, você não consegue, você fica dando pancada aqui e não consegue introduzir. Aí o pessoal encerra o ensaio, tá? Aí isso aqui vai sendo anotado, né? E no final a gente tem o nosso relatório. Vamos voltar aqui para o relatório aqui no computador. Então, aqui, ó. Você vai tendo aqui a primeira curva, a segunda curva. Deixa eu voltar aqui na... Deixa eu abrir um outro qualquer aqui agora. Fundações. Vou pegar um outro aqui. Ó, pegar essa aqui, ó. Aqui já é outra empresa. Então, cada empresa tem uma forma de apresentar o trabalho. Então, aqui, ó, essa aqui, ó, deixa eu ver quem que é. Cara, eu não me lembro aqui se a pessoa colocou o nome da empresa aqui no final. H3D Sondagem. Então, vamos lá, olha como é que é o padrãozinho deles. Então, eles mostraram aí a foto deles fazendo a sondagem. Marcaram, ó, olha o amostrador Terzag, como é que é um cano, tá vendo? Esse cano, ele aqui tá os dois lados do cano. Quando você tira esse cano do terreno, você abre ele, que ele é só encaixado. Aí você tira essa amostra, né? O certo seria não ter acontecido isso, de você ter quebrado a amostra. O ideal é você tirar a amostra sem danificar ela para poder mandar para o laboratório. Isso às vezes não é possível. Aqui mesmo na foto acabou que quebrou aqui, partiu ao meio a amostra do solo. Tá? Essa amostra do solo, você já faz um reconhecimento tátil, né? Você consegue ver se é uma argila, se é uma areia, se está compacto, não está, e depois manda isso para o laboratório. Eles aqui marcaram a posição do furo. Então isso aqui, eu me lembro, era um cliente que tinha uma piscina, a piscina recalcou, aí eu fui chamado a minha empresa foi chamada para reforçar. Cara, não precisou fazer, porque não era uma obra que era necessário tantos furos, a gente fez um furo só. Então aqui, ó, um furo para mim já era suficiente. Aí fizemos um furo só e aqui está o resultado, ó. Então, vamos lá, ó. Como é que eles fazem? Essa empresa já joga o gráfico aqui para a esquerda, eles resolveram jogar o gráfico para a esquerda. Aqui eles classificaram o terreno, eles têm uma classificação por cor, né? Então isso é legal da empresa, eles criaram um jeito lá de simbolizar o que é uma argila, o que é uma areia. Aqui eles colocam a consistência, eu também acho legal dessa empresa fazer isso, então aqui eles colocam aqui. Aí, não sei se vocês sabem, a argila ou ela é mole, média ou rija. E a areia ou ela é fofa ou compacta. Então eles vão colocando aqui. E aqui eles fizeram o seguinte, ó, eles fazem uma coisa interessante, ó. Eles anotaram aqui, ó. Um golpe, ele deu uma pancada. Em vez dessa pancada parar com menos de 15 centímetros, ela avançou um pouco mais, ó, avançou 17. Não tem problema, tá? Isso aí é normal. Aí ele deu mais uma pancada, desceu 13 centímetros. O ideal era descer 15, mas tudo bem, desceu 13. Aí o que ele fez? 1 mais 1, 2. Aí ele deu 3 pancadas para descer 17. Então, para descer 17, 3 pancadas. Está vendo que aqui
Por norma, o bonitinho era 15, 15, 15. Cara, isso é quase impossível. Então, é uma ordem de grandeza descer esses 15, 15, 15. Não desceu. Desceu 17, 13, 17. Paciência, tá valendo. 1 com 1, 2. 1 com 3, 4. Quem é o nosso N? É o 4. O que eu vou fazer com esse 2? Nada. Só vou avaliar aqui se está seguindo uma lógica. Aí, argila mole, olha lá, aterro, ó, um aterro de argila siltosa, pouco arenosa, era mole. Foi por isso que a piscina recalcou. A piscina estava sentada sobre, tá vendo aqui, ó, o piso de concreto? Isso aqui era o fundo da piscina. E a piscina não teve sapata, não teve nada. A própria piscina foi assentada aqui no aterro. Ó, só isso aqui já me deu o resultado que eu queria. Aí, continuando, ó. Aí, tira o amostrador, cara, continua dando pancada, aí ele dá um pouquinho menos de pancada, porque senão, se isso aqui for somando e ficar passando muito de 45, daqui a pouco você não consegue correlacionar metro e metro. Aí o que ele faz? Ele acerta isso nas próximas pancadas. Ele dá a pancada com a haste, ele consegue saber quanto metro de profundidade ele está certinho. Ele sabe o comprimento da haste que entrou no terreno. Aí ele para, na hora que ele parar no 1,5 metro, para chegar no 2 ele vai, ó. Deu 2 pancadas, desceu 17. Deu 2 pancadas, desceu 13. Deu 4 pancadas para descer 15. 2 mais 2, 4. 2 mais 4, 6. Aí ele anotou aqui, ó. O que ele fez? Ele colocou, olha, 6 golpes, mas os 6 golpes não avançou 30, só consegui avançar 28. Tá bom, para mim tá valendo. Isso aqui é importante para o calculista, para saber se não ficou muito diferente. Eles tiveram cuidado certinho de... Eles poderiam ter ignorado isso aqui, ó. Não haveria assim uma necessidade de colocar isso aqui. Só bastaria o 4 e o 6. Ele quis só dizer, olha, o 6, o terreno é até um pouquinho mais firme do que 6, porque eu não conseguia avançar os 30 centímetros, só conseguia avançar 28. Aí tirou o corpo de prova, tirou o amostrador, avaliou que o terreno era um silt argiloso, ó, silt argiloso, com um pouco de areia, olha lá. Muito bem. Aí, 2 mais 2, 4. 4 mais 6, tirou, aí volta com a haste, continua dando pancada até chegar a 2,5 metros, para chegar aos 3, divide em 15, 15, tá aqui, ó, 2 desceu 17, 2 desceu 14, 4 desceu 15, 2 mais 2, 4, 2 mais 4, 6, tá? E aí aqui ele teve o cuidado de falar que não conseguiu descer os 30 centímetros, desceu 30, aqui desceu um pouquinho mais, e aqui desceu um pouquinho menos. Tira o amostrador, ele verificou que agora o terreno tem a mesma característica, silt, argiloso, pouco arenoso. Muito bem, aí continuou. Aí vai repetindo o procedimento. Aí, ó, 2 mais 3, 5, 3 mais 4, 7, 2 mais 4, 6, 4 mais 5, 9, 3 mais 5, 8, 5 mais 6, 11, vai descendo. Em algum momento ele vai, quando ele vê que tem alguma alteração no tipo do terreno, ele muda aqui muda aqui o que ele estava escrevendo e vai, ó. E aí o terreno de médio já virou uma argila mais rígida, tá vendo, ó? O número de pancadas começou a aumentar, 11, 11, 11, 12. E aí mudou aqui mais alguma coisinha, ele continuou, ó. 4 mais 6, 10, 6 mais 8, 14, 4 mais 6, 10, 6 mais 9, 15. E aí até que ele chegou numa rígida muito dura, então ele escreveu aqui, ó, um silt argiloso, pouco arenoso, e aí o número de golpes foi aumentando, e aí ele, deixa eu ver se ele interrompeu aqui a 20 metros, ó, não, ele continuou aqui, e aí, ó, ele não, aqui terminou a folha, e aí na próxima folha ele interrompeu a sondagem com 25 golpes, aí ele escreveu aqui, ó, limite da sondagem, terminou. Tá? Então já chegou num terreno muito firme, 25 golpes é uma resistência muito alta, ele encerrou a sondagem, para mim foi suficiente. Tá? Antes de a gente seguir, vamos ver se eu consigo abrir aqui uma outra sondagem. Deixa eu pegar a sondagem São Cristóvão. Vamos ver aqui se essa aqui é uma sondagem interessante para a gente avaliar. Ah, aqui faltou eu mostrar uma coisa que é importante. Eu vou voltar na outra sondagem. Que a sondagem também consegue marcar qual é o nível d'água. Ó, isso aí é importante. Esqueci de mostrar para vocês. Ó. A sondagem, ela mostra aqui qual é o nível de água no horário da sondagem. Não quer dizer que essa é a sondagem
para sempre do terreno, é a sondagem naquele dia. Então você tem que ter uma certa assim, bom senso de avaliar. Então, no dia que foi feita a sondagem, o nível d'água estava aqui, ó, 2,51 m, encontrou água. Ó. Na sondagem que a gente viu ali da piscina, eu acho que ele escreveu, inclusive, que não encontrou água, porque isso aí era uma casa no alto de um morro. Então, era um sítio, quer ver, ó, cadê a piscina? Então, ele não encontrou, ó. Isso aqui está no alto de um morro, um lençol freático não atinge lá próximo da piscina. Então ele escreveu aqui, ó, não teve, ó, nível d'água. Não escreveu. E aí lá no final ele falou, ó, não foi encontrado, ó. Cadê? Onde está? Aqui, ó, nível d'água. Não foi encontrado o nível de água. Então ele colocou aqui essa informação. Deixa eu pegar mais um ensaio. Esse aqui é um ensaio interessante, ó. Ele está em cima de um terreno que, com poucos metros de profundidade, pega a rocha. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Olha lá. Começou, ó, camada vegetal, então um pouquinho de camada vegetal. Primeiro, 4, 5 e 5, ó. Então, 4 mais 5, 9. 5 mais 5, 10. Já pegou um terreno bom, ó. Aí continuou, 6 mais 7, 13. 7 mais 11, 18. 30, só desceu 10 golpes. Ele não conseguiu nem descer mais, ó. Olha que interessante. No terceiro metro, ele deu 30 pancadas, não conseguiu descer os 15 centímetros, desceu só 10. Quando ele tentou fazer, ele já não conseguiu. A haste dele não avançava mais nada. Por quê? Encontrou rocha. Então, olha lá, impenetrável ao trépano. Então, furo paralisado. Com 3 metros só de profundidade, encontrou rocha. Aí fez outro ensaio, ó. A gente pediu para fazer outro furo. Aí fez aqui um segundo furo, ó. Repetiu, mesma coisa. Aí encontrou aqui a rocha. Isso aí acontece muito. Acontece também. Às vezes você está muito perto de um leito de rocha. Aí, poucos metros de profundidade, você já encontra a rocha. Tá, vamos lá. Deixa eu achar um outro aqui. Teresópolis. Vamos dar uma olhada. Olha lá, então aqui em Teresópolis, olha aqui o que aconteceu. A gente tinha aqui... Vou contar a história aqui dessa casa. Cara, esse cliente aqui, ele comprou uma casa, né? Aqui, ó, comprou uma casa. Como que é o perfil desse terreno? Esse terreno vem aqui assim, ó, fazer um corte aqui, ó. Ele vem, aí ele cai aqui assim, ó, cai, aí vem aqui, depois vai caindo. Aí o que ele fez? Ele comprou uma casa, ou construiu uma casa, não me lembro bem do histórico, aqui. Ó. Aí, conclusão, a casa rachou toda. Um lado dela rachou, mas ele demoliu a casa. Assim, a casa rachou toda aqui no meio. Né? Aí o que ele fez? Ele demoliu, mas o terreno dele ficava numa área valorizada, ele resolveu fazer uma nova casa. Aí ele pensou, não, vou fazer agora com estaca. Era uma casa pequena que ele demoliu. Aí ele pensou em fazer uma casa muito melhor. Aí contratou uma arquiteta. A arquiteta fez um senhor projeto aqui nessa região. Fez um senhor projeto. E aí contratou para fazer os furos. Né? Então vamos pegar o furo 2 aqui, ó, só para vocês verem. Furo 2. Ó, cadê o furo 2? Vou pegar o furo 2, furo 1, furo 2. Então olha o que acontecia no furo 2, ó. Então você tinha aqui um aterro, e aí começava, ó, 3 golpes, 4 golpes, 4 golpes, 5 golpes, 6 golpes, 6 golpes. Aparentemente, um terreno que dá 5 golpes, ele não é dos piores. Uma pessoa que abriu um buraco aqui, ó, olha o complicado. Uma pessoa às vezes abriu um buraco aqui, assim, a pessoa chegou aqui, abre um buraco. Não, o terreno não é tão ruim assim. 4 golpes não é desesperador. Aí você acha que dá para fazer a casa. Aí ele comprou a casa, tinha a casa aqui em cima. O que aconteceu? Debaixo desses primeiros 1, 2, 3, 4, 5 metros, aqui para baixo, quantos golpes que deu? Ó? Um desceu 50, um desceu 48, um desceu 47, um desceu 45, um desceu 47, um desceu 46. Qual que é o SPT? 0. Qual é a capacidade de terreno? Nenhuma. Ó. O terreno é um sem resistência nenhuma, é um silt, ó.
É o pior terreno que pode ter, ó. Claro, mole. Então, você pega na mão, deve ser um barro mais mole do que qualquer coisa. E o nível de água, cara, eu acho que estava alto. Olha o nível de água aqui. Ó. Ele marcou aqui, ó, nível de água, cota do nível d'água. Aí marcou aqui. Então, qual é a capacidade desse terreno abaixo desse terreno que aparentemente não era muito ruim? Ó. Ó. Olha como é que o gráfico aparentemente estava indo bem, ó. Ó. Aí, de repente, em vez dele continuar aqui, ó, o gráfico fez isso aqui. E desceu na vertical. Sem resistência nenhuma. Pronto. A partir de quantos metros começou a ter certa resistência? 12 metros aqui, ó. 11,80. Aí voltou a dar número de golpes. Ó. Aí pegou um silt um pouco melhor. Aí foi, ó. 6, 7, 13, 14, 16, 29, 35, 42, 51, 49. Aí limite da sondagem. Encontrou rocha de 19 metros de profundidade. Aí o que aconteceu? A gente avaliou com ele e falou, olha, para o senhor fazer uma casa nova aqui, o único jeito dessa casa não acontecer o que aconteceu na casa antiga, né, é colocar a casa aqui e estaquear ela até ela pegar lá praticamente na rocha. Eu vou ter que estaquear a casa toda. Aí ele avaliou o custo das estacas e abandonou o projeto. Falou assim, não tem como eu fazer. Inviabilizou, não tem como eu gastar esse dinheiro, por melhor que seja a localidade, a casa não vale a fundação. Aí a gente falou com ele o seguinte, cara, isso foi ideia até do meu sócio. Não, então por que o senhor não tenta fazer a casa na parte alta do terreno? Vamos ver, vamos fazer a sondagem aqui no alto, ó. Cadê aqui, ó? Vamos fazer a sondagem aqui. Porque aqui tinha um platô, cara, que para mim aqui era uma região mais, apesar do terreno ser estreito, era mais valorizado do que aqui embaixo. Porque a topografia do terreno aqui era mais alta que aqui. Aí a gente fez o ensaio 1A. Vamos ver 1A. Ó, 1A. Aqui, ó, ensaio 1A. 15 golpes, 25 golpes. Parou. Limite da sondagem. Encontrou rocha. Aí o que você imagina? Olha, isso deve ser um matacão. Às vezes pegou uma pedra. E aí a sondagem não conseguiu avançar. Aí o que a norma fala? Você vai pegar o seu tripé e vai deslocar 1 metro para um dos lados, para a esquerda, para a direita, norte, sul, não interessa. Você vai deslocar o seu ensaio. Então o que ele fez? Ó? Ele viu que 1A, pô, bateu com 2 metros, bateu em rocha. Pô, será se é rocha ou se é matacão? Então avançou aqui 1B, ó. 1B. O que aconteceu em 1B? Ó, 1B. Para descer 1 metro, 13 e 14 golpes. Então N igual a 14, elevado. No segundo metro, 34 e 38. 38 golpes para conseguir descer os 30 centímetros, né? A soma dos dois primeiros. Não sei se vocês estão vendo, esse ensaio aqui ele já não faz aquela separação de 15, 15 e 15. O próprio funcionário já somou e colocou aqui os 30 iniciais e os 30 finais. Então o que vale é sempre a segunda coluna. 38, limite da sondagem. Olha o gráfico. Interrompeu. Aí a gente, então vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. E isso, cara, é feito em concordância com a gente. A gente no escritório foi avaliando. Aí, opa, então vamos fazer mais um furo. Afasta aqui e coloca, vamos fazer o SP1C, ó. Furo 1C. Aí vamos fazer o furo 1C. Ó, cadê? Furo 1A. Furo 1B. Cadê o furo C? Aqui, ó, furo 1C. Mesma coisa, ó, 6, 7, 38, 42. Parou. Pronto. Então, o que aconteceu? A gente encontrou rocha, aí a gente pediu para abrir um buraco com 2 metros de profundidade, chegamos na rocha, aí a gente fez a casa dele, aí a gente fez contratamos a topografia, verificamos, abrimos lá para poder prospectar, vimos que realmente a rocha estava bem assentada, né? E aí a gente assentou a casa dele, a gente fez as sapatas em cima da rocha. Grampeou, inclusive furou. A gente furou a rocha e grampeou as sapatas na rocha. A obra já tem lá uns 3, 4 anos, não tem problema nenhum. Tá? Então, isso acontece. Deixa eu abrir aqui mais uma. A última, tá? Não vou ficar aqui a noite toda abrindo e fechando sondagem, não. Ó, Ingetex. A Ingetex, inclusive, é de um ex-aluno meu da Estácio, é o Leonardo. Depois eu vou passar o contato dele para vocês.
Então tá aqui, ó. Sondagem, Rua Ibituruna. Onde que é essa sondagem que eu abri aqui? É no bairro Colégio. O bairro Colégio aqui no Rio. Vamos ver como é que tá a sondagem dele, ó. 3 furos. Então tá aqui, ó. O Leonardo faz a empresa dele faz a sondagem legal, ó. Ó como é que ele organiza aqui, ó. 3, 15, 4, 15, 4, 15. Soma 3 com 4, 7, 4 com 5, 9, vai classificando, ó. Aqui do lado, vamos ver cadê se ele marcou o nível de água. Aqui, ó, o nível de água ele marca aqui na esquerda, ó, 2,83. Vai classificando o terreno e vai fazendo aqui os dois gráficos. O gráfico da primeira coluna, o gráfico da segunda, o segundo é o nosso N. Então, muito bem, vamos partir agora para uma segunda etapa. E agora, com o resultado do ensaio, né, com esse ensaio, como que eu chego na tensão admissível? Porque até agora o ensaio... Tem gente que acha que o ensaio de SPT vai dar resistência no terreno. Cara, a empresa que faz a sondagem ela não tem responsabilidade nenhuma em avaliar o ensaio. Quem avalia o ensaio somos nós, cara. São vocês. A gente que tem que pegar esse ensaio e calcular a tensão admissível, que é aquele sigma, né? Assim, tensão admissível do terreno. Ó. É esse número aqui que a gente tem que colocar lá no CIP. Essa avaliação é dada por essa coluna e por isso aqui. E essa coluna e com esse aqui a gente chega na tensão admissível. E aí quais são os métodos para a gente chegar nessa tensão, desse número com isso aqui, como é que eu chego na tensão admissível? Aí eu peguei, o Antônio deixou aqui para a gente um material. Daqui a pouquinho eu abro o material dele. Mas eu achei um site aqui que está bem explicado. Deixa eu achar aqui, cadê o... Aqui, ó. Eu peguei esse aqui, ó, Guia da Engenharia, Tensão Admissível. Então ele vem aqui e fala, olha só. Eu vou dar esse link aqui para vocês, tá? Vale a pena, inclusive, assistir esse vídeo, tá? Assistam esse vídeo depois. Então aqui ele coloca, ó, quais são os métodos para você chegar na tensão admissível do terreno? Ó, são 3. Um é prova de carga sobre placa. Esse não tem nada a ver com SPT. Esse é, você coloca uma placa lá no terreno e faz um ensaio de placa. Eu, para falar a verdade, nunca acompanhei uma prova de carga sobre placa. Eu só sei um pouquinho da teoria. Cara, esse aqui a gente vai ignorar por hora, porque no dia a dia a gente trabalha quase que 100% não com ensaio de carga. Eu imagino que isso aqui é mais caro fazer isso aqui do que fazer um ensaio de SPT. E imagino que isso aqui também não é tão confiável, porque você vai ficar sabendo só a primeira região ali da onde você está fazendo o ensaio. E o ensaio de SPT te dá uma visão geral. Então, tirando isso aqui, com o SPT, a gente tem 2 métodos. Os métodos teóricos, que são fórmulas, e os métodos semi-empíricos, que são umas fórmulas bem simplificadas. Isso aqui é importante vocês saberem, mas eu vou falar a verdade para vocês. Cara, no meu dia a dia de engenheiro, no meu dia a dia de escritório, no final, para obras aí de pequeno e médio porte, eu só trabalho com o método semi-empírico. Então, eu vou mostrar aqui qual que é a diferença para vocês. Ó. Então, a gente tem uma formulação matemática mais completa e uma formulação matemática muito simplificada que foi feita na base da experiência da maioria das obras aí no Brasil, tá bom? Então, o que seria um método teórico? O método teórico é, com o ensaio de SPT, aí aqui, ó, só para vocês entenderem, primeiro ele começa a falar da prova de carga, eu vou pular, tá? Vou ignorar essa prova de carga. Ignorei, isso aqui não a gente não utiliza isso, assim é difícil utilizar, aí vem para o método teórico. O que é o método teórico? Você tem fórmulas muito completas. Então, a fórmula mais famosa é a fórmula de Terzaghi. Aí tem a fórmula de Milhoff, Skempton, Vesic. O professor Antônio, no curso dele, quem quiser fazer depois o curso dele de geotecnia, se eu não me engano, ele em sala de aula ele trabalha com todas as teorias, ele mostra as fórmulas, tá? Aqui nesse site ele só vai apresentar a fórmula mais famosa, que é a fórmula de Terzaghi. Então tá aqui, ó, método Terzaghi. O que é o método Terzaghi? Você vai ter lá o seu N de SPT e você vai ter essa fórmula completa para chegar na tensão admissível. Ó. A sua tensão tá vendo aqui? Cada vez que aparecer um N, o N é o... Não, desculpa.
O N aqui não é o NSPT. Então tem essa fórmula completa onde o C é coesão, o Q é a tensão que você está aplicando no terreno, cada negocinho desse aqui é um coeficiente que você tem que calcular. Aí ele vem aqui falando, ó, C é coesão, T é a tensão que você está aplicando no terreno, gama é a densidade do solo, B é a dimensão da sapata. Inclusive, olha, isso aqui é um cálculo interativo. Para você chegar no tamanho da sapata, você tem que saber a tensão do terreno. E a tensão do terreno é dada em função da sapata. O cálculo, para pequenas obras, ele é muito complicado, a gente perde muito tempo. Você tem que ficar fazendo a coisa interativa. Propõe um tamanho de sapata, calcula a tensão do terreno, verifica se com aquela sapata a tensão vai ser maior. Cara, isso aqui é um cálculo interativo. Muito bem. E aonde que entra aqui o ensaio de SPT? Para você pegar esses coeficientes, vários deles você precisa do número de golpes. Então, em vários deles aqui vai precisar do número de golpes. Deixa eu ver aqui se eu acho. É porque aqui ele não mostrou a formulação de todos os coeficientes, tá? Mas você precisa você vai precisar da coesão e do ângulo de atrito. A coesão e o ângulo de atrito é em função do número de golpes. Muito bem. No final disso tudo, você divide por um coeficiente de segurança. Tá aqui, ó. O coeficiente de segurança é 3. Olha como o coeficiente de segurança é alto. Muito bem. Eu não vou me aprofundar mais com vocês nisso aqui, porque como o nosso curso são para obras de médio e pequeno porte, né, pequeno e médio porte, eu acho que a gente não vai utilizar isso aqui no nosso dia a dia. Eu vou apresentar para vocês o que a gente utiliza pelo menos no meu escritório e nos escritórios que eu já trabalhei, os métodos semi-empíricos, tá? Inclusive isso é normatizado, tem norma que trata disso. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu N, é bem simples. Você vai pegar o seu número de golpes e dividir por um número experimental, um número empírico. Então, ou você divide por 50, ou divide por 40, ou divide por 70, para você chegar na tensão admissível do terreno, tá bom? Então, aqui nesse site, ele botou aqui, ó, correlação 1, divide por 50. Correlação 2, aí esse aqui já foi Teixeira, ele propôs você fazer o seguinte, você pega 0,05, 1 mais 0,4 vezes o lado da sapata, pega o seu SPT e divide por 100. Então, essa aqui seria a correlação que um outro autor propôs. Aí veio o Melo, ó, um outro autor, falou, olha, não, um jeito de você fazer, você pega 0,1 vezes a raiz quadrada do SPT menos 1. É um outro autor. E eu diria mais, aqui ó, tem autores que propõem 50 e tem autores que propõem 40 e tem autores que propõem 75. Eu vou mostrar aqui no livro, ó, quer ver? Ó? Vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, se eu pegar esse livro aqui, ó, que é do professor Ioponan, ele vem aqui e fala, olha, aqui eu vou botar aqui na folha, eu vou passar limpo aqui o que ele propõe. Ele propõe o seguinte, ó, quando é uma argila pura, ele propõe você fazer a tensão admissível, pegar um N lá do seu golpe e dividir por 4, se for uma argila pura. Se for uma argila que tem na mistura um pouco de silt, você pega essa tensão admissível e divide por 5. Por que lá naquela... Só tomar um cuidado, por que aqui é 4, 5 e lá naquele site ele botou, pega o N e divide por 50. Cara, ele pediu para dividir por 50 porque aqui sai em MPa e aqui sai em quilo por centímetro ao quadrado. Quilo por centímetro ao quadrado. Para eu pegar o quilo por centímetro quadrado e passar para MPa, eu tenho que pegar esse resultado depois e dividir por 10. Como eu na faculdade e nos escritórios que eu trabalhei, a gente sempre dividia ou por 4 ou por 5, assim, a gente ficava ou divide por 4 ou divide por 5, no final eu trabalhava com quilo e aí para passar para MPa eu dividia por 10. E aí aqui ele fala que quando é areia, ó, quando é aqui uma areia, pode também pegar a tensão admissível e dividir por 5. Então você dividiria aqui, se for uma argila pura, você divide por 4, se for uma areia, você divide por 5. A favor da segurança, no meu escritório, a gente sempre divide por 5. A gente sempre pega o N, né, e divide por 5.
Esse seria o que eu uso, assim, o que eu estou acostumado a calcular. Assim, quando eu quero calcular a tensão admissível, eu simplesmente pego o N e divido por 5. Vamos, daqui a pouquinho, na hora que a gente entrar aqui na parte dos cálculos, a gente pode comparar. Vamos comparar aqui o que seria essa fórmula, comparar aqui com essa de cá e comparar com essa aqui. A gente pode comparar. Essa aqui, inclusive, tem no livro. No livro, depois, ele apresenta essa aqui também. O que eu só tomo cuidado? Qual N que eu adoto? Qual é o N que eu vou adotar? Então, deixa eu voltar aqui para... Aí, isso, normalmente, os livros não... Assim, o site ali nem comentou. Qual N que eu adoto? Eu adoto o seguinte, olha. Vamos voltar aqui para esse aqui, ó. Se eu fosse colocar a minha sapata aqui, ó, a 1 metro de profundidade, ó, vamos pegar para esse exercício aqui que eu estava dando, ó, 5 e 6, e eu quero botar a sapata aqui a 1 metro de profundidade. O que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui para o meu 6. Embaixo o terreno melhorou? Melhorou, o terreno aqui tem 12. Então, ótimo, eu estou vendo que o terreno está melhorando. 12. O terreno aqui tá melhor do que o meu 6? Tá. Tem 12. 15. 18. 20. Olha, então o terreno melhorou. Então, eu posso pegar o 6. Eu posso pegar aqui o meu... Quem que seria a minha tensão admissível? Utilizando o método semi-empírico, que são as fórmulas simplificadas. Vocês viram que a fórmula completa... Cara, aquela fórmula de Terzaghi, ela é enorme. Eu estou indo pelo método semi-empírico. Eu vou pegar o número de golpes e vou dividir por 5. Então, eu vou pegar aqui, ó, 6 golpes, dividir por 5. 6 dividido por 5 vai dar 1,2 quilos por centímetro quadrado. Qual é o valor que eu vou botar lá no CIP? Por exemplo, se eu estiver calculando com CIP ou com outro programa, eu vou botar 0,12 MPa. Essa é a minha tensão em MPa. Eu pego esse número e divido por 10. Será ser viável eu trabalhar com 0,12? Será que não vai dar uma sapata muito grande? Aí eu vou avaliar. Se eu sentir que a sapata estiver muito grande, eu posso falar o seguinte, não, então eu não vou, eu vou afundar um pouco aqui a minha sapata, ó. Eu vou vir aqui e vou botar ela a 2 metros de profundidade. Vou escavar aqui mais 1 metro. Vou botar minha sapata aqui. Qual N que eu vou adotar? 12. Posso adotar 12? Aí eu olho para baixo. Não, 12 tá legal. Tá aqui, ó. 12, 15, tá bom, tá aumentando. Então 12 pode ser o meu número de golpes. Então a minha tensão admissível vai ser igual a N dividido por 12. Então N dividido por 5. Aí vai ser 12 dividido por 5, vai dar 12 dividido por 5, vai dar 2,4, ó. 2,4 quilos por centímetro quadrado. Quanto que vai dar a minha tensão? 0,24 MPa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que acontece se eu botar 0,12 e 0,24 no CIP. Só para vocês terem essa sensibilidade. Se num terreno que sai de 6 para 12, vale a pena eu escavar aqui mais 1 metro de profundidade. E aí, só quando eu vim para essa figura, quando que eu não adoto um N da camada? Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Deixa isso aqui por hora. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Imagina que eu estou aqui com o meu ensaio de SPT e deu assim, ó, primeira e segunda coluna. Então, cada risquinho desse aqui é 1 metro de profundidade. Aí vamos supor que aqui deu 4 e 6, 6 e 7. Aí aqui deu, por exemplo, 3 e 2. Aí aqui 4 e 2, 5 e 7, 7 e 10. Pronto. Aí, aonde que eu vou botar a minha sapata? Aí eu faço assim, não, vou botar a minha sapata com 1 metro de profundidade. Aqui, ó, isso aqui é interessante vocês verem, ó. Vou botar a sapata aqui. Ó, posso botar a sapata aqui? Aí você tem que avaliar o seguinte. Muito bem, se eu botar a sapata aqui, o meu N seria 6. Embaixo seria 7. Só que embaixo do 7 tem o 2. Se eu pegar e adotar N igual a 6, ó, se eu adotar aqui um N igual a 6, e eu pegar e fazer tensão admissível 6 dividido por 5, vai dar 1,2, né? 6 dividido por 5, 1,2
quilos por centímetro quadrado, quilos por centímetro quadrado, que em MPa é 0,12. Espera só um minutinho. Seria 0,12 MPa. Eu tenho que tomar um cuidado seguinte. Será se o meu bulbo de tensões atinge a camada que tem um terreno muito ruim? Se o meu bulbo de tensões atingir essa camada aqui, cara, que é muito ruim, eu acho melhor você não botar a sua sapata, mesmo que aqui tenha um número de golpes razoável. 6 é um número razoável? É. 7 é um número razoável? É. O seu bulbo de pressão vai atingir aqui essa camada? Vai. Então toma cuidado, que pode ser que com o tempo você tenha um recalque diferencial muito grande na sua obra. A sua obra pode recalcar. O que é o bulbo de pressões? Isso aqui é 2B. Essa altura aqui é 2B, o tamanho da sapata. Aí você vai falar assim, a minha sapata tem 1 metro. Então 2B vai a 2 metros. Então 2 metros. 2 metros pegou a camada? Pegou. Então aqui eu iria pensar em abandonar a sapata e fazer uma estaca. Eu não teria como fazer uma sapata muito profunda, né? Eu não consigo viabilizar de trazer a sapata. O ideal seria isso, né? A sapata avançar aqui sobre o terreno que está com uma baixa capacidade, né? Essa faixa aqui está muito ruim. É uma faixa de terreno ruim, ó, 2 e 2. O ideal seria eu botar a sapata aqui. Mas eu não consigo escavar. Como é que eu vou escavar 1, 2, 3, 4 metros para fazer a sapata? Inviabilizou. Então, numa situação igual essa aqui, você já teria que pensar em abandonar a sapata e ir para a estaca. Tá? Quando que dá para fazer sapata com uma camada muito ruim? Em obras de pequeno porte, que a tensão é baixa e que você esteja muito afastado dessa camada. O seu bulbo de pressões não encosta. Se o seu bulbo de pressões não encostar, aí você pode trabalhar com sapata, mesmo sabendo que no meio do caminho, até atingir o terreno bom, você tem um terreno ruim. Aí tudo bem, você pode fazer. Tá, vamos lá, vamos agora para o CIP, ó. Vamos avaliar aqui. Será se vale a pena escavar mais 1 metro, nesse caso, e trabalhar com 0,24? Vamos dar uma olhada. Então, vem cá, vocês estão acompanhando? Vê se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento. Eu estou dando aula aqui, tem 1 hora, ninguém fala nada. Posso seguir? Pode seguir, professor, tranquilo. Tá bom, então vou seguir aqui. Então vamos lá. Então só recapitulando aqui, só um instantinho, vamos só recapitular. Ó, então a gente tem a fórmula completa e as fórmulas semi-empíricas. Aí tem várias fórmulas semi-empíricas. Tem aqui o que divide por 50, aí eu mostrei que tem gente que divide por 4, se for uma argila pura, prefere dividir por 4. E aí tem aqui o outro Teixeira que apresentou uma outra fórmula, aí depois tem aqui Melo que apresentou outra fórmula. Eu estou falando para vocês que eu adoto o 5, é o que eu adoto, pelo menos nas minhas obras. Eu, pelo menos, nunca tive problema adotando esse valor. Aí, lembrando que quando você divide esses métodos semi-empíricos, já está embutido o coeficiente de segurança. Tem que tomar cuidado que tem gente que divide por 5 e depois ainda divide por 3. Ó, já está, o método de segurança já está embutido. Então, quando a pessoa veio aqui e propôs o 50 já tem o coeficiente de segurança. Quando a pessoa propôs essa fórmula, já está o coeficiente de segurança. Quando você usa a fórmula completa, quando você usa aqui a formulação Terzagh, no final da formulação Terzagh você tem que aplicar o coeficiente de segurança. Muito bem, agora vamos voltar aqui para o CIP. Então vamos fazer o seguinte, ó. Num primeiro momento, eu gostaria que a sapata tivesse só 1 metro de profundidade. Então eu tenho que vir aqui, ó, introdução, pisos e grupos, editar pisos, e aí eu vou botar a sapata com 1 metro de profundidade. Isso aqui vocês já sabem fazer, ó, 1 menos 1. Então a sapatinha aqui vai ter, ó, 1 metro de profundidade. Aí, 1 metro. Qual é a tensão do terreno para 1 metro de profundidade? Tá aqui, ó. 1 metro de profundidade, N igual a 6. Isso aqui é hipotético, tá? Assim, eu não peguei um ensaio real, não. Depois a gente faz uma avaliação em cima de um ensaio real. Aí eu mostrei, ó, 6 dividido por 5, 1,12, 0,12, né? Tô vendo que o meu terreno está melhorando, então não tem problema de ter um recalque em função de eu ter uma camada de terreno muito ruim aqui de baixo. Então 0,12 está ok. Aí eu vou vir aqui, ó, vou vir no computador, vou vir aqui, obra, dados gerais. Professor, vou colocar... Oi.
Pode O falar. método para calcular a tensão é o mesmo para a sapata divisa, já que pode ter uma sapata visível Olha só, a tensão no terreno é idêntica. O que vai mudar é como você vai calcular as vigas de equilíbrio. Daqui a pouquinho eu falo disso, tá? Não tem diferença nenhuma. Você sabe, a gente está falando de tensão admissível. É o quanto que o terreno que está debaixo da sua sapata aguenta. A sapata de divisa é uma outra situação. E o que a gente está falando é de tensão admissível para fundação direta, que é a sapata. Quando é fundação profunda, aí o jeito de você calcular a capacidade da estaca é completamente diferente. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Hoje eu estou tratando só de fundação direta. Ou sapata ou um bloco sem armação, assim, sem estaca. Seria um bloco apoiado direto no terreno. Então, ó, botei 0,12, aceitar. Então, tá aqui a nossa. Olha, eu tenho uma dúvida depois aí. Tá, eu vou botar para calcular, você pode perguntar, tá? Então, ó, coloquei aqui a sapata com 1 metro de profundidade. Tá aqui, ó, 1 metro. E aqui está o terreno com 1 metro de profundidade, colocamos uma tensão admissível de 0,12. Como é que eu avaliei? Peguei o NSPT e dividi por 5. Calcular. Vai, pode falar. Quem foi que está com a dúvida? Pode falar. Foi eu. Ah, pode falar. Olha, em relação a esse bulbo de tensão, Uhum. a força que vai ser exercida na sapata vai ser igual em toda essa área de tensão aí? Não, vai. Deixa eu. Enquanto tá calculando aqui, olha só. Vamos lá, deixa eu vir aqui para. O bulbo de pressões é assim, ó. Eu tenho aqui uma sapata. Então, tem uma força chegando aqui. Aí eu dividi pela área. Então, força, botar aqui, ó, N, com coeficiente de segurança, e tem uma área aqui da sapata. A sapata, vamos supor que a sapata é quadrada. Tá? Sapata é quadrada. Então, tem uma área aqui de contato. Área. Aí você pegou tensão, a sua força dividido pela sua área, vai dar uma tensão aplicada. Eu chamaria isso aqui de tensão aplicada. Cara, essa tensão aplicada, ela tem que ser menor, né? Essa tensão, eu vou botar assim, ó, tensão aplicada. Ela tem que ser menor que a tensão admissível do terreno. É isso que a gente está fazendo, ó. Essa tensão que está aqui de baixo, o quanto que o terreno está aqui, tem que ser menor que a tensão admissível do terreno. Se ela for maior, o terreno afunda. Isso aqui vai romper o terreno. Tem que ser menor ou igual. Como a gente aqui já colocou um coeficiente de segurança de 3, aqui já tem um coeficiente de segurança muito alto, igual a 3, a gente tira isso aqui e iguala. Quando eu igualo aqui, né, eu consigo calcular a área da sapata certinho para essa tensão ser igual a isso aqui. Muito bem, se você depois quiser, depois de calculado, você aumentar um pouquinho a sua sapata, essa sua tensão aqui vai diminuir. Muito bem. Agora, quando você vai para o bulbo de pressões, essa tensão aplicada, deixa eu botar aqui, ó. Essa tensão aplicada, ela é assim, ó. Você botou aqui. Uma coisa é o que eu acabei de falar, essa tensão não pode ser maior que a tensão admissível aqui de baixo. Só que essa tensão aplicada, ela é assim, ó. Aqui ela é a tensão aplicada. Quando vai descendo, aqui é 0,9 da tensão aplicada. Aí, quando o bulbo de pressão vai aumentando, tensão é 0,8 da tensão aplicada. Então é 0,9, 0,8. Porque o que acontece? É como se a carga estivesse espraiando aqui, ó. Ela vai andando e aí ela vai tendo mais terreno aqui de baixo. Aqui a tensão é muito alta, vai diminuindo. Aí vai 0,5, 0,4, 0,3, até que chega em 0,1. O último aqui, quando a gente fala bulbo de pressão, a última linha aqui, ó, a última linha é tensão igual a 0,1 daquela tensão lá de cima, da tensão aplicada. Ó. Então ela é bem menor. Assim, a tensão quando chega aqui nessa altura de 2B, ela já é 1/10, ela é só 10% dessa aqui. Mais para baixo a tensão já iguala a 0. Então esse é o bulbo de pressão. Tudo bem. Cara, se você chegar aqui e falar que o terreno aqui tem um N muito baixinho, um N igual a 2, cara, você não vai romper o terreno, mas pode recalcar.
Por isso que eu não gosto de deixar o 2B, mesmo que essa tensão aqui vai diminuindo, eu não gosto de deixar isso aqui chegar aqui. Agora, se você quiser deixar isso aqui chegar, tem um cálculo de recalque. Você não é proibido por lei não deixar a obra recalcar. Você pode deixar a obra recalcar desde que o recalque seja igualitário na obra toda, que você não pode ter a tensão recalque diferencial. Aí você pode deixar a obra recalcar, travar bem o baldrame, né? O seu alicerce tem que estar bem travado para ela deformar, ela ter um recalque. Cara, em conjunto, existem várias obras que o pessoal já calcula ela e constrói com ela, às vezes, 1 metro acima do terreno. O cara faz a fundação, ele chegou à conclusão que não tem como fazer estaca, não tem como chegar. Aí o cara fala assim, não, vai inviabilizar a obra, vamos deixar recalcar. Aí eu já vi obra assim, inclusive aqui no Rio de Janeiro, cara, o centro de treinamento do Fluminense aconteceu isso. Eles já calcularam o centro de treinamento com 1 metro acima do terreno, porque eles sabem que ao longo dos 10 primeiros anos, a obra vai assentar no terreno. Cara, aí, com o tempo, eu acho que ele começa... Já vi acontecer isso. A obra começa com o térreo aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja o térreo. A viga baldrame aqui, ó. O que você não pode deixar acontecer é uma sapata afundar mais do que a outra. Assim, é isso aqui, ó. Esse lado aqui afundar mais do que o outro. Agora, se isso aqui afundar, tipo assim, recalcar 10 centímetros, isso aqui recalcar 10 centímetros, a obra toda recalca 10 centímetros. Então você faz o térreo aqui assim, ó. Esse aqui é o seu nível do terreno, do seu térreo está aqui, a primeira laje. E o nível do terreno está aqui, por exemplo, 80 centímetros mais alto. Ao longo aí de 5 anos, esse 80 centímetros vai diminuir para 40 centímetros. A obra vai descer. Isso aqui vai descer aqui, ó. Isso aqui vai vir para cá. Cara, olha só, pelo amor de Deus, eu não sou professor de geotecnia. Tudo que eu estou falando aqui é do que eu já estudei, mas eu nunca me aperfeiçoei nisso. Isso quem sabe calcular recalque ao longo dos anos. Cara, como que você... Eu sei preparar assim, se alguém falar assim, não, a obra vai recalcar, prepara a estrutura para ela recalcar. Aí eu sei aplicar os esforços na estrutura e armar ela para ela não trincar. Agora, o quanto que a gente avalia aqui que ela vai afundar, cara, isso é cálculo de recalque ao longo dos anos. Eu não sei explicar para vocês. Tá? Eu sei que não tem problema nenhum. Para as minhas obras, que eu não quero que recalque, né? Tipo assim, eu não vou preparar a obra para recalcar, o que eu faço? Eu não deixo o bulbo de pressão atingir um SPT ruim, cara, porque eu sei que vai ter problema. Eu consegui te explicar? Ou ficou... Isso que você perguntou, tá aqui. Tá? Aí esse cálculo do recalque, se você quiser, assim, nada te obriga a você não deixar chegar o bulbo de tensões. Só que você vai saber que vai começar a dar recalque. Quanto que é esse recalque? Cara, eu não sei determinar. Tá vendo aqui, ó? Vou levantar aqui, ó. Ó, a primeira aqui tá 0,9 e a última aqui tá 0,2. Olha lá, ele botou aqui 0,2. Na minha cabeça era 0,1, tá? Aí ele botou aqui, ó, 2B. Ó, é isso. Aí o que ele fala? Olha, toma cuidado para isso aqui não atingir a camada frágil. Se atingir a camada... aqui, ó, aqui ele botou mais detalhado, ó. Ó, começou com 0,9 aqui e aqui terminou com 0,1. Tá bom? É isso. Depois, olha, assim, eu tô agora vendendo o curso aí do professor Antônio. O professor Antônio tem curso disso tudo. Cara, ele sempre divulga também para os meus alunos. Quando ele começar a dar algum curso nessa área, para avaliação melhor dessa... Aí no curso dele ele explica melhor o cálculo da formulação completa, né? Ele fala um pouco mais disso, etc. Aí eu vou comentar com vocês quando ele abrir alguma coisa. Podia tirar uma foto, Léo, botar uma foto daquela página lá. Ah, eu vou escanear daqui a pouquinho e passo para vocês, tá? Fala, Léo. Boa noite, tudo bem? Tem tempo que eu não participo. Deixa eu perguntar. Oi. Eu lembrei da aula com o São Paulo, esse bulbo de pressão tinha uma influência lateral na sapata, na superfície, tinha uma deformação também, não tinha isso? Por exemplo, sapata corrida, você tem uma pressão sobre o bulbo de pressão tem que ser calculado para o distanciamento de sapato. Tinha um lance desse? Não, aí outra coisa que acontece deixa eu voltar aqui. Desculpa aí. Outra coisa que acontece primeiro eu falei, eu estava comentando aqui do bulbo de pressões não atingir um SPT ruim. E outra coisa que a gente tem que fazer quando você tem duas sapatas, uma muito próxima da outra, né, você tem aqui, ó, isso aqui é o terreno.
Aí você É tem uma isso, sapata é isso aí. e você tem uma outra sapata. O que que acontece? Você tem que tomar um certo cuidado, assim, ó. Vamos supor que as duas estão na mesma profundidade. Então, você vai aqui você tem uma tensão aplicada e aqui você tem uma tensão aplicada. Cara, as duas tensões aplicadas é menor que a tensão admissível do terreno. Ótimo. Então não vai ter ruptura aqui embaixo nem ruptura aqui. A tensão aplicada é igual, vamos botar que seja igual, a tensão admissível. Aí você começa aqui com o bulbo de pressões, ó. Essa primeira aqui, essa segunda, aí vai. Aí você vem com essa aqui. O ideal é que elas não se encontrem, ó. Elas não se encontrem, tipo assim, não vai se encontrar. Se encontrar, encontrou. Vamos supor que a sapata é muito maior, isso aqui é próximo. Esse bulbo de pressões fez aqui, estou exagerando, né? Essa figura aqui eu deformei. E aqui fez aqui. Isso aqui é problema? Não, porque aqui é 0.1, aqui é 0.1. 0.1 com 0.1, você está só com 0.2. 0.2 não rompe o terreno. Quando é que rompe o terreno? Quando você está acima de 1. Né? A sua tensão. Se a soma dos dois der maior que 1, você pode romper o terreno. Então tem que tomar cuidado quando está muito próximo e pega assim, ó. A curva aqui, ó, tem mais uma curva grandona aqui, aí a curva do 0,7 pegou a curva do 0,6. Pronto, aí tem uma região aqui que pegou a curva do 0,7, pegou com a curva do 0,7. Aí 0,7 com 0,7, você chegou numa região aqui que você está com 1,4, ó. 0,7 mais 0,7. Você estourou a tensão admissível do terreno nessa região. Quando ela só belisca... Em relação a Isso que influencia pilares próximos. Se eu meter que sai pilar próximo para... Sabe que ele embaixo do pilar vai ter a sapata. Você tem que ver isso também. Você sabe que você faz a disposição, por exemplo, em túnel de elevador, você sabe que ali você vai ter pilares ali que vão estar mais próximos, não é isso? Uhum. E você vai ter sapatas próximas. Dependendo da carga que vai estar alocada, mais que o elevador e tal, ali está uma pressão. Até isso tem que ser planejado. É isso. Bom, professor, Oi. eu perguntei em relação à sapata de divisa exatamente isso. Se por acaso o vizinho construir do lado, né? Uhum. E se a sapata estiver muito próxima e os bulbos se encontrarem? Cara, pode acontecer. Aí tem que tomar cuidado, tem que avaliar. Isso aí, você fez... Cara, por exemplo, quando você me perguntou da sapata de divisa, vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma sapata. Isso aqui é a divisa do seu terreno, né? Divisa. O terreno está aqui, ó. Pronto. O quanto que a tensão admissível aqui suporta, o cálculo dela é igual. O que muda nesse caso aqui é o cálculo da sapata, porque a sapata vai ter um momento. Aí, para a sapata conseguir suportar esse momento, normalmente a gente procura um pilar mais próximo e liga com uma viga de equilíbrio. A viga de equilíbrio não teve nada a ver aqui com a tensão. A viga de equilíbrio veio para poder fazer a sapata não sofrer com o momento. Agora, o bulbo de pressão está aqui. Cara, se o seu vizinho colocou aqui uma outra sapata e o bulbo de pressão dele, ele resolveu botar um irmão gêmeo aqui, e o bulbo de pressão dele está aqui, aqui vocês têm sérios problemas de os dois juntos recalcarem a obra. Isso pode acontecer. Isso inclusive é um clássico que aconteceu em Santos, né? Porque assim, eu acho que aqui tem até uma foto de umas obras em Santos. Cara, que acontecia os primeiros prédios eram construídos, não acontecia nada. Aí vinha o vizinho, construía um prédio, recalcava os dois. Por quê? Ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Você tem aqui, ó. Ó. Ele coloca aqui, ó. Em Santos deveria ser evitado o uso de fundações diretas para cargas elevadas. Aí ele mostra, ó, o que acontecia aqui, ó. Por que os prédios são todos tortos? Tá vendo? Ó, um bulbo de pressão encontrou outro. Um prédio muito colado no outro. Cara, pode sim. Então, você vai fazer um projeto, se você fizer próximo ao edifício, você tem que ter noção do projeto de fundação do vizinho. É, isso aí. Então vamos voltar aqui para eu poder dar uma acelerada. Segura aí só um instantinho. Ó, segura só um instante. Então, antes, a nossa conversa estava aqui. Coloquei, só recapitular, o que eu fiz? Coloquei aqui 1 metro de profundidade e coloquei a tensão admissível igual a 0,12. Vamos lá. Quanto que deu aqui de sapata? Olha lá, sapata de 1,55,
sapata de 1,65, sapata de 1,35, sapata de 1,25. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Primeiro, eu vou mostrar o que a gente deveria fazer, mas eu nem faço isso. Eu vou meio que pelo bom senso. Eu olho aqui e falo assim, caramba, isso aqui está exagerado. 1,55 por 1,55 é um monstro de sapata. Agora, se você quiser avaliar na unha, você pode vir aqui, ó, clicar em relatório, relatório de fundação. Aí você pode vir, ó, e vir aqui embaixo e ver qual é o volume, quer ver, ó, de concreto. Ó, tô aqui gastando para essa fundação 6,83 metros cúbicos de concreto, aí você anota esse número, 6,83. E quantos quilos de aço? 200 quilos de aço. Tá aqui, ó. 200 quilos de aço. Aí você anota isso. 200 quilos de aço. Aí você tem que fazer o seguinte, pô, então vale a pena perder perder na mão de obra para escavar, porque a escavação, o que custa a escavação? É mão de obra, né? Você escavar uma sapata com 1 metro, escavar com 2 metros, a mão de obra que vai sofrer, né? Vai sofrer para poder... Deixa eu só achar aqui, cadê a folha que eu tinha anotado? As tensões. Então, vale a pena escavar mais 1 metro, escavar todas as sapatas com 2 metros de profundidade? Vamos ver no nosso caso. Cara, apesar que o nosso caso ainda é hipotético. Então eu vou vir aqui, entrada de pilares, introdução, pisos e grupos, editar pisos. Aí aqui vai virar 2 metros de altura e aqui vai virar menos 2. Menos 2. Ó, então, pronto. E vou vir, então, agora eu peguei um terreno, esse terreno hipotético nosso, eu peguei agora 12 golpes. Aí 12 golpes deu 0,24. Então, dados gerais, eu vou poder vir aqui e botar a tensão do terreno 0,24. Então, na hora que ele pegar a força do pilar, a carga do pilar e dividir pela tensão admissível, ele vai chegar na área da sapata. Vamos pedir para o programa calcular. Vamos ver o que vai diminuir. Então, lembrem dessa figura aqui, ó. 1,55, 1,55, deixa eu até anotar. Estava com sapata de 1,65 por 1,65 e tinha sapata de 1,55 por 1,55. As outras sapatas estavam 80, 90. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Calculando. Aí terminou o cálculo, fechou. Olha lá. Pô, só na intuição, para mim, valeu a pena. Cara, 1 metro por 1 metro. Então, você faz até jogada. Pô, eu vou escavar 2 metros de profundidade, mas olha como é que vai diminuir o volume de concreto. Porque vai sair de 1,55 para 1,05 m. Melhorou, no final vai ser mais rápido escavar isso aqui do que aquela sapatona. Vamos ver a quantidade aqui de material. Ó, relatório de fundação. Ó, vamos ver. Quanto que estava dando de concreto antes? Alguém lembra? Pô, eu anotei e já não sei nenhum. 6 metros cúbicos. 6 metros cúbicos. 6 metros cúbicos. Aí, pô, deixa eu só achar. Eu anotei isso e perdi. Porra. Caramba, onde que eu anotei isso? Era 6 alguma coisa. 6 e 200 quilos. Era 6 alguma coisa e 200 quilos de aço, não era? Não foi isso que eu anotei? Isso. Olha lá. Isso. Caiu para quantos quilos de aço? 126. Ó. Tá vendo? Então é isso. Aí você fala assim, vale a pena nessa obra escavar mais 1 metro de profundidade? Hein? Vale a pena? Então, já que eu estou escavando, vale a pena? Aí são duas situações. Número 1. Primeiro, 2 metros eu acho que seria aí um número adequado para uma sapata. Você escavar mais do que 2 metros, aqui ó, 2 metros, você abrir um buraco com mais de 2 metros, né? Pô, eu acho que já até perigoso para um funcionário ficar abrindo um buraco com mais de 2 metros de profundidade. E outra, quando você começa a escavar mais 1 metro, vai melhorar muito isso aqui? Depende do SPT. No nosso caso, não. Eu vou escavar mais 1 metro e vai continuar 12. Tem sentido eu escavar mais 1 metro nesse projeto hipotético nosso aqui? Não. Então, esse projeto a gente definiu que a melhor fundação é com 2 metros de profundidade com essa tensão. Escavar mais 1 metro aqui já é inviável, tanto na questão operacional, né, quanto na questão técnica, na questão aí de tensão admissível. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu queria sair desse SPT hipotético e vamos para um SPT real. Vamos fazer algumas simulações fingindo que nossa obra aqui, esse nosso projeto que está aqui no computador, ó, volta para cá para o computador, vamos fingir que isso aqui
esse nosso prédio está em um SPT desses que eu tenho aqui na memória, tá? Então vamos fingir, ó, vamos simular que a gente contratou o ensaio de SPT e deixa eu escolher um qualquer aqui. Casa de Três Rios. Deixa eu ver se esse aqui tá legal. Não. Pera aí. Esse aqui não tá legal. Deixa eu pegar... Quando eu não falo legal, porque aquele ali encontrou rocha com poucos metros de profundidade. Deixa eu pegar colégio. Vamos lá, vamos considerar que é esse aqui. Então, imagina que a gente fez a sondagem, né? Daqui a pouquinho eu vou falar da quantidade de furo, tá? Eu vou falar aqui, igual essa obra. Fez 1, 2, 3 furos. Pô, eu vou adotar o resultado do furo 1, furo 2 ou furo 3. Considerando que imagina que a minha obra, vamos supor que aqueles 3 furos estavam aqui, ó. Furo 1, furo 2, furo 3. Como é que eu vou fazer? Numa obra pequena, eu acho muito ruim ficar dividindo. Esses pilares eu vou adotar. Isso é possível. Esses pilares aqui eu vou adotar o resultado do furo 1. Esses pilares aqui eu vou adotar o resultado do furo 2. Esse aqui eu vou adotar o resultado do furo 3. Pode fazer? Pode, não tem problema nenhum. Daqui a pouquinho eu mostro como é que faz isso no CIP. O CIP, num primeiro momento, ele pede para você botar um resultado só. Ele vai falar assim, não, eu quero o resultado geral. Aí depois você pode individualizar. Você pode vir para cada sapata e escolher um resultado. Eu não gosto em obra pequena, eu acho que fica muito confuso. Então o que eu faço? Eu dou uma avaliada, vejo se os 3 pontos seguem uma mesma lógica. Então segue o mesmo padrão. Seguindo o mesmo padrão, eu pego aquele ensaio que deu o menor resultado e coloco. Se eu começar a observar que o pior resultado está inviabilizando a obra como um todo, aí eu vou individualizar. Eu falo, não, se o pior resultado está só aqui na frente, eu não vou pegar o pior resultado e botar em todo mundo, porque eu estou inviabilizando a minha obra. Então eu vou pegar esse pior resultado aqui, vou trabalhar só aqui na frente, e aqui atrás eu vou pegar o resultado que tiver aqui atrás e vou calcular os pilares de trás. Vamos considerar, num primeiro momento, que eu vou tentar colocar todos com o mesmo resultado. Vamos dar uma olhada então o que aconteceu no furo 1. Furo 1. Vamos lá. Em que profundidade eu iria colocar aqui, ó? A única coisa ruim desse ensaio, e aí eu não estou criticando o... Não, olhei errado. Achei que isso aqui era 1 metro. Isso aqui era 1 metro, mas não é. 1 metro está aqui, ó. Vale a pena eu colocar a fundação com 1 metro de profundidade? Quanto que seria 1 metro de profundidade aqui, ó? Se eu fosse botar a sapata aqui, ó. Se eu for colocar a sapata aqui, com 1 metro de profundidade, quem que seria o meu N? 9. Correto, Evandro? O Evandro está aí agora. Evandro, é 9? É isso, não é isso? 9 para mim é confiável? Olha para baixo. É confiável ou não é confiável eu adotar 9? Hein? Vocês estão escutando ou não? André, 9 é confiável? Tem o 9 logo abaixo, né? 9 é confiável, porque 9, 9, 13, 14, então 9 é um número confiável, né? O terreno não despencou aqui para baixo com uma resistência menor. Então o 9 para mim é confiável. 9, vale a pena eu pegar a fundação e botar com 2 metros de profundidade, nesse caso? Adianta eu vir aqui escavar mais? Ó. Não precisa. Não precisa, né? Eu vou ter aqui um esforço muito grande de escavação e eu continuei aí com 9, não mudou muita coisa, né? Então, acho que 1 metro de profundidade, 9 é o ideal, né? 9 é o ideal. Aí, quem que vai ser a minha tensão admissível? 9, eu não vou aqui, eu vou até adiantar aqui, ó. Seria 9, ó. Eu tô vendo aí que aí da areia, acho que eram 12 metros, 12, mais abaixo da areia argila. A areia fofa é amarela, tá aí, logo depois dos 9 metros. Mas ele aqui não prejudicou, ó, continuou 11 e 13, né? Eu acho que deve ser uma camada muito fininha, muito pequena. Então, tem uma marcação, tá certo, tá bom. Olha lá, N igual a 9 dividido por 5.
Posso dividir por 5? Vamos lá. Aqui, ó, argila siltosa. Então, pegando lá pelo livro, divide por 5. Quando que ela deixa de dividir por 4? Quando é argila pura. Eu, para falar a verdade, dificilmente a gente encontra uma argila pura. Por isso que eu tenho 5 na cabeça. Que é o 5 que eu utilizo na maioria das vezes. Então, vamos lá. 9 dividido por 5 vai dar... 9 dividido por 5 deu 1,8. Isso aqui está quilo por centímetro ao quadrado. Isso aqui vai dar 0,18 MPa. Então eu iria colocar isso aqui lá no CIP. Só que foram feitos 3 furos. Vamos dar uma olhada no que acontece no próximo furo. Ó. Próximo furo. Ó, tá ótimo aqui, né? Ó, 12, 14, 19, 26. E agora? Olha só, esse furo, esse aqui é o furo 2. Deixa eu ver se é o furo 2. Ah, não, desculpa, ó, eu falando bobeira. Já estava errando. Me fala aí, Evandro, o que eu fiz de errado aqui? Hein? O que eu fiz de errado? Estamos na segunda com 20 isso aqui é a segunda folha do furo 1. Eu já estava achando, olha lá. Isso aqui não é o furo 2. Isso aqui é a continuidade daqui, ó. 12, 14, aí veio para cá, continuou, ó. 12, 14, 19, 26. Ó, eu já errando. Aí parou aqui deu os 32 golpes, ele encerrou. Beleza. Esse aqui é o furo 2. Cadê o furo 2? Tá aqui, ó. Furo 2. 7, 9. Olha lá. 7, 9, 8 e 10, 10 e 14. Seguiu o mesmo padrão, hein, Evandro? Seguiu, né? André, ó. Mesmo padrão. 9. Então, 9. Tá valendo. Vamos lá. Aqui continua o furo 2. Aqui é o furo 3. Seguiu o mesmo padrão? 8 e 10, 12 e 15. Melhorou um pouco, né? Melhorou um pouco. Aí, melhorou um pouquinho. Se você fosse adotar o 10, cara, isso aqui seria 10 dividido por 5, daria 2 quilos. Mudou? Mudou, mas acho que mudou muito pouquinho. 0,18 para 0,2 MPa. Mudou pouco. Eu adotaria aqui o 0,18. Pronto, para todo mundo. Não iria separar. Agora, se você quiser, vamos lá. Ah, eu quero, professor, eu quero separar. Eu quero botar 0,18 dos pilares. Cadê os furos aqui? Ah, eu quero botar 0,18 para os pilares aqui de trás. Quero botar 0,18 para os pilares aqui. E os aqui da frente, eu quero botar 0,2, porque eu vi ali que aqui está uma região melhor. Cara, pode colocar, não tem importância. Como é que a gente faz isso? Você vem... Então, 0,18. Coloca 0,18 para todo mundo aqui, ó. 0,18. 0,18. 0,18. Ok. Aceitar. Aceitar. Aí a gente vem aqui agora, acerta a altura do pilar. Então a altura do pilar volta aqui ser 1 metro. Menos 1. Aceitar. Sim. Pronto. Aí vamos calcular. Ó, calcula. Vai calcular todo mundo com 0,18. Ó, terminou. Aí deu aqui o tamanho das sapatas, mas aqui você quer colocar o 0,2. Então você pode vir aqui, ó, fundação, elemento de fundação, aí abre essa janela, editar, aí você clica nesse pilar, e aí você vai clicar aqui em materiais. Então onde está 0,18, 0,18, você clica aqui e atualiza. 0,2, 0,2. Você atualiza só esse pilar aqui com 0,2. Aí você manda ele calcular novamente. Você não precisa calcular a obra toda. Você vem aqui, ó, dimensionar, completo, aceitar. Aí ele vai mostrar a memória de cálculo e ele atualizou. Pronto, mudou. Cara, eu não sei o que mudou, porque eu acho que deu tão pouquinha diferença que mudou, foi imperceptível a olho nu aí a mudança. Aí você vem aqui para o próximo, ó. Editar. Estava 95 por 95. Materiais, tensão admissível, 0,2, 0,2. Aceitar. Dimensionar,
manda calcular de novo, calculou, fechou, olha lá, diminuiu, de 95 caiu para 85. Aceitar. Aí vem aqui nesse aqui também, materiais, 0.2, 0.2, ó, tava 85 para 85, manda calcular de novo, calculou, fechou, caiu de 85 para 85 para 75 para 75. Fechou. Vamos fazer o seguinte, ó, tá dando quase 10 horas. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Esse assunto não morreu hoje, tá? Terminando a aula, eu vou passar para vocês o material aqui, esse sitezinho aqui. Pô, valia a pena hoje como a aula vai acabar um pouquinho antes, pega todo mundo, clica aqui nesse videozinho, ó, dá uma assistida, é um vídeo rápido, ele vai dar uma aula legal aí pra gente, tá? Então assistam esse vídeo, dê uma olhada aqui nessas fórmulas, dá assim, passa o olho aqui. O ensaio de placa, ignora, finge que ele não tem aí Você pode até ler, mas pensa que ele não é algo comum. Aí vem aqui no método teórico, dá uma lida. Isso aqui eu pulei, eu não vou explicar isso aqui para vocês. A gente veio aqui para o método semi-empírico. Aí eu usei um número que eu mais adoto, que é o 50, né? Só que eu gosto de botar 5 e depois eu divido por 10. É a mesma coisa. Depois, na próxima aula, a gente compara, só para você ter uma ordem de grandeza aqui, ó, do resultado de acordo com Teixeira e de acordo com Melo. Tá? Existem outros métodos semi-empíricos. Eu vou tentar, na apostila aqui do professor Antônio, que eu também vou passar para vocês, ó. Aqui, ó, no material dele, cadê... Deixa eu ver aqui, cadê o material dele? Os métodos semi-empíricos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, o material dele é o seguinte, o primeiro é ele chama de método, ele inclusive tem exemplo aqui, ó. É ó, é o Terzaghi. Então ele faz um exemplo aqui numérico, ó, mostrando como é que calcula, ele vai passo a passo como é que calcula, tá? Ó, ele vai mostrando até chegar no valor, tá? E esse aqui seria, esse primeiro material dele é a formulação completa. Agora, cadê eu acho que é esse aqui. Ó. Ele até chamou assim, capacidade de carga na prática. É o que a gente usa no dia a dia. Aí tá aqui, ó. Deixa eu ver. Os métodos. Ó, N dividido por 5, N dividido por 50. Aí um outro aqui, N dividido por uma tabela. O cara, ó, para areia divide por 5, para silt divide por 6. Argila divide por 7, se for aí, cada um vai dando aqui, ó, um outro aqui, Teixeira, já fala para você pegar o N e dividir por 5 também. Aí, ó, o Vitor de Mello é uma fórmula que tem raiz quadrada. Tudo isso aqui são métodos semi-empíricos. Qual que o professor Leonardo adota no escritório dele? 5, N dividido por 5, tá? Isso para pequenas obras e obras de pouco carregamento, obras de médio e pequeno porte. Para obras grandes, cara, eu diria que tem que vir aqui e calcular de acordo com a formulação completa, tá? Você pode até fazer a fórmula básica, mas no final vale a pena, porque o que acontece? Quando a sapata começa a ficar muito grande, muito grande, o B entra na formulação, ó. Aí começa a complicar tudo. Aí o N igual a 5 pode dar um resultado contra a sua segurança. Aí eu acho que deveria vir aqui para essa fórmula. Então eu vou passar para vocês esse material, vou passar isso tudo aqui para vocês. Vou passar também em sondagens, quem quiser eu vou zipar isso aqui, vou passar para vocês. E na próxima aula a gente continua, tá? Eu acho que eu vou dar mais uma aula de fundações rasas, que foi a aula de hoje. Vou continuar e depois a gente vai para a fundação profunda. Algum questionamento? Vê se alguém tem alguma coisa a acrescentar para eu poder encerrar aqui a gravação. Tentem... Esse vídeo aí vai para a plataforma nova, não é isso? Então, não, esse vídeo aqui eu não sei se eu posso usar porque eu não tenho direito dele. Eu não sei, ó, tá vendo? Aí é melhor eu passar, eu vou pegar esse link aqui, ó, e vou botar nos grupos, vou botar no grupo de WhatsApp agora. Vou copiar e vou colar. O que eu acho legal vocês fazerem? Pega isso aqui, clica aqui no estrelinha, que isso aqui já fica aqui nos seus favoritos, ó. Quando você clicar aqui e pegar os favoritos, já vai estar aqui embaixo. Aquele do professor Antônio, aquela vez, tá lá, não tá? Tá. Não, vamos lá. E as aulas do Antônio, estão na plataforma.
Então, cadê a nossa plataforma? Para o pessoal da turma E, os alunos da turma E que quiserem se antecipar, porque o professor Antônio vai dar uma aula pra gente, igual deu pro pessoal da turma A, B, C e D. Só que não foi hoje, eu estou marcando com ele. Assim que ele marcar comigo a data, eu aviso vocês. Mas, de qualquer forma, a aula que o professor Antônio deu tá aqui na aula em tempo real, turma A, B, C e D. Pô, tá aqui. Tem que só achar. Eu me lembro que eu escrevi Antônio aqui do lado. Só, Oi. última pergunta para mim, muito importante. Os vídeos vão ficar dispostos na nova plataforma há quanto tempo? Então, mais 6 meses. Vamos ficar aqui, mais 6 meses. Vamos colocar assim, ó. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Aí em março eu tenho que interromper, sabe por quê? Eu pago pelo acesso de vocês à plataforma. Então eu já fiz um pacote de 6 meses. Eu preciso depois tirar aluno para entrar novos alunos, senão eu vou ficar pagando eternamente para vocês terem, tá? Eu tenho um número X de aluno. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, ó, só para vocês entenderem, quando eu clicar aqui em administrar, ó, eu criei um pacote que eu tenho um número máximo de alunos. Eu não posso deixar eterno aqui, ó. Hoje eu estou com 220 alunos cadastrados na plataforma. Eu acho que, se eu não me engano, eu tenho um pacote, eu não me lembro se são 300 ou 300 e pouco. Cara, se estourar, eu tenho que ir ampliando, dando upgrade aí na... Então eu estou deixando por hora por 6 meses. Eu acho que é suficiente. Professor, Oi, diga. mas aí quem quiser, tipo, renovar o curso de novo, fica mais 6 meses ativo. Pode ser. Eu nem tinha pensado nisso. Se vocês quiserem depois, além dos 6 meses, mais 6 meses, cara, é só pra gente combinar. Faz uma taxa aí, uma taxa de vislumbrar o vídeo, sei lá, o mesmo preço, sei lá. Pode ser. Para ex-alunos, tipo, Tá bom, aí, pode ser. Para estender o uso da plataforma, até ajuda na manutenabilidade para manter o vídeo. Tá bom, pode ser. Eu vou pensar nisso depois, tá? Mas de qualquer forma, num primeiro momento, eu estou pensando em 6 meses, tá? Tá bom? Aqui, ó, peguei esse link aqui agora e joguei para vocês, ó. O link tá aí com vocês já, ó. Ó, tá todo mundo aí com o link. Fechou por hoje? Fechou, tá, amigo. Valeu, boa noite aí a todos. Um abraço a todos. Obrigadão.